É notícia, está de volta com o deputado federal Cândido Vacarezza. Deputado, eu interrompi quando o senhor falava das diferenças entre o Bolsa Família do governo Lula e os programas sociais do governo Fernando Henrique Cardoso. Queria que o senhor continuasse. Sinteticamente, o governo Fernando Henrique tinha uma política compensatória. Algumas regiões de pessoas muito pobres recebiam ajuda de custo. Aquilo sim, que você podia chamar de política compensatória, que é certo, ou eleitoreiro, como outros chamavam. O Bolsa Família é uma política de desenvolvimento econômico, que ajuda as famílias mais pobres, mas abrange todas as cidades do país. Em todas as cidades, tem de 5% a 10% das famílias que recebem uma ajuda em dinheiro. Esse dinheiro é aplicado na economia local. Então, você cria um mercado interno local e ajuda as prefeituras, porque diminui a demanda da prefeitura. E esse foi uma das razões do crescimento econômico do Brasil. E na política econômica, qual que é a diferença? Aí a diferença é grande. Qual era a política econômica do governo Fernando Henrique? Eles tinham... O Brasil fazia parte da esfera de influência dos Estados Unidos e estava se preparando a ALCA, que era um acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos e no conjunto da América Latina. E aqui nós iríamos ser, como é o México, veja como está pobre o México. Nós íamos nos integrar aos Estados Unidos. Nós quebramos isso. Teve uma ruptura. Mas isso na política externa. Abriu, na política econômica, porque a ALCA não era política externa, só era economia. Os Estados Unidos exportavam para o Brasil 32%. O total das exportações do Brasil eram dirigidas para os Estados Unidos, 32%. Hoje é só 14%. O Brasil aumentou as exportações. O que é que continuou? Para responder a você. Porque as pessoas dizem, a política econômica continuou coisíssimo nenhum. Os três pilares são muito parecidos. Metas de inflação, câmbio flutuante e superávit fiscal. Ótimo, foi bom você dizer. Câmbio flutuante não era a política do Fernando Henrique. Primeiro foi o câmbio fixo no primeiro mandato, no segundo mandato. Depois a banda... endógena, diagonal. Exatamente, a assim. banda de flutuação lá do câmbio. E quando eles quebraram o Brasil, em 99, somente em 99, eles foram para o câmbio flutuante. Que é quando o governo não fixa o câmbio. Quando eles quebraram, ali o Brasil já não tinha mais condição de levantar a cabeça. Segundo, tinha as privatizações, que fazia parte da política econômica. A redução do Estado, não tinha concurso para funcionário público, não tinha aumento do salário mínimo acima da inflação, tinha as metas de inflação não cumpridas. Eu dei o exemplo de 2002, que foi o maior estouro do governo deles. E tinha a política de aumento da carga tributária, sistemático. Ele pegou com 26% e entregou para nós com 37%. Nós reduzimos um pouco, mas eles aumentaram muito. E nas privatizações, só lembra como era telefone antigamente no Brasil. Mas veja, eu estou discutindo de política. Enfim, eu estou discutindo a política. Por isso é que não era política econômica mesmo. O Brasil deu um salto com o governo Lula, muito grande. As exportações dobraram. A dívida externa acabou e as reservas saltaram de 36 bilhões, que nós tínhamos só 36 bilhões de reserva e devíamos quase 200. Esse salto, hoje nós temos 204 bilhões de reserva. O risco Brasil caiu de 2.400 para 300, 200 e pouco agora. Então nós temos uma outra política. E o salário mínimo tem uma política dirigida de aumento acima da inflação do salário mínimo. Isso ajudou a fazer o mercado interno. Agora eu perguntaria Isso é outra política econômica. Eu perguntaria ao senhor o seguinte: quais foram os principais erros do governo Lula? Eu preferia falar dos acertos, mas eu acho que a Dilma vai ter condição de corrigir os erros e aprofundar os acertos. Eu acho que nós cometemos alguns erros. Nós cometemos erros, às vezes, talvez tivemos uma taxa de juros acima do que deveríamos ter tido em determinado momento. Talvez demoramos para derrubar a taxa Selic. Talvez devêssemos ter, já prevendo que os juros iam baixar muito, discutir com a sociedade lá atrás de como deveria ser a remuneração da poupança, porque eu vou falar uma coisa aqui que é antipática do ponto de vista da população, mas nós vamos ter que enfrentar isso. Você pense, a poupança ela dá uma remuneração de 6,17 mais TR. Uma coisa fixa, ela tem um piso fixo. A taxa Selic vem caindo. Claro. Imagine uma situação daqui a 5 anos, taxa Selic de 3 e poupança
fixa de 6. Por que o governo Lula não enfrentou essa questão agora? Não dá para enfrentar agora. Por quê? Nós começamos a enfrentar. Por causa da lógica eleitoral. Está com medo de ficar mal com a população. Não tem lógica eleitoral. Nós estamos discutindo, inclusive, ter um projeto de lei global enfrentando esse debate e colocar para a sociedade debater. Isso não tem lógica eleitoral. Talvez a gente devesse ter enfrentado esse debate no final do governo passado, do final do primeiro mandato do Lula, começo desse. O senhor fez críticas aí à administração do Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente antes do Lula. O senhor reconhece algum mérito, algum avanço do governo Fernando Henrique? Muitos. Quais? Eu acho, veja, quando nós estávamos na oposição, e eu era líder da oposição aqui em São Paulo, eu era deputado estadual, o que é que eu dizia? Nós temos que, tudo que for bom para a população, nós temos que apoiar. Fazer uma oposição qualificada e propositiva. Eu acho que ter o governo Fernando Henrique, ter colocado alguns pressupostos, como a lei de responsabilidade fiscal, foi uma coisa importante. Eu acho que ter aberto o debate na sociedade para o respeito aos contratos foi uma coisa importante. O PT combatia muito essas duas coisas. Não. A lei de responsabilidade fiscal nós combatemos, mas a respeito aos contratos, não. Nós administrávamos prefeituras, nós aprendemos com a administração de prefeitura. E eu acho que o PT evoluiu, como a população brasileira evoluiu. É por isso que hoje a população brasileira gosta do PT. Nós fomos radicais de bairro no momento, aí fomos aprendendo e hoje estamos preparados para governar por mais 8 anos. Deputado, em 1997, a Folha de São Paulo revelou que o senhor ficou durante 7 meses lotado como funcionário comissionado no gabinete do então vereador Brasil Vita, malufista. O senhor foi acusado à época de ser funcionário fantasma. Por que o senhor ficou lotado nesse gabinete? E como o senhor responde a essa acusação? Primeiro que essa acusação ninguém faz mais, sabe por quê? Quando foi feita essa acusação, o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito para ver se iria me denunciar ou não. A conclusão, se eu não me engano, 7-0 no Conselho Superior da Procuradoria, ou 5-0, não sei qual é o tamanho da turma, não me lembro mais, foi o seguinte: não tem nada de ilegal ou de imoral na conduta de Cândido Vacarezza. Mas o senhor trabalhava como malufista? Não. Pois é. Eu trabalhava para o PT. Para o PT. Por quê? Eu era funcionário, eu sou médico de carreira da Prefeitura de São Paulo. Eu era secretário-geral do PT e na Câmara Municipal, cada vereador podia chamar 3 deputados. 3 funcionários. Assessores. 3 assessores. Não só tinha eu, cada vereador tinha 3. A liderança não tinha nenhum. Como eu sou médico, só que a presidência da casa poderia chamar qualquer funcionário independente de qualquer área. Ele era, então, o presidente da casa? Ele era o presidente da casa. Eu nunca tive no gabinete dele. Essa foi uma notícia nunca bem divulgada. A liderança do PT fez um acordo com a presidência da casa de ceder um cargo para a presidência e a presidência cede um cargo para a liderança. Eu fui assessor da liderança do PT. Então, eu fui para o gabinete da presidência e de lá fui para a liderança. Mas essa troca de cargos entre os partidos, isso é comum. Isso é correto? Não, isso é entre comum? partidos, não. Entre a presidência e os gabinetes, isso é comum. Acontece... Acontece em todos os lados. E não é errado? Não, claro que não. Porque a presidência... Por exemplo, hoje, se eu quiser comissionar um funcionário para a minha liderança, que eu sou líder... Do PT, na Câmara dos Deputados de Brasília. Dos Deputados de Brasília, e fazer uma requisição para algum órgão do governo federal, quem faz é o presidente da casa. É o chefe do poder para o chefe do poder. Tem que pedir ao Michel Temer que faça isso em nome do senhor. Exatamente. Então, a liderança do PT pediu ao Brasil Vita, então, chefe da Câmara, que fizesse isso. Ele pediu e me comissionou. Tanto é que não teve processo contra mim. Você pode entrar na internet, no site do Ministério Público não ofereceu denúncia. Não. Ao contrário, mandou arquivar porque não tinha nada de imoral ou de ilegal na minha conduta.